1º de setembro de 1939, Adolf Hitler e seu círculo mais íntimo de seguidores materializam o início de um dos períodos mais sombrios da história humana, um período que se estenderia para muito além do fim da Segunda Guerra Mundial, um período que formaria ideais que fundamentariam uma realidade distorcida e quase paralela de supremacia, antissemitismo, reacionarismo e brutalidade. Ao contrário do que geralmente lembrado pela maioria das pessoas, essa brutalidade não foi uma exclusividade dos alemães. Os japoneses ficaram também muito conhecidos por seus inúmeros e bizarros crimes de guerra, pela sua completa ausência de empatia e remorso para com os inimigos ou civis inocentes e pela quase total falta de humanidade na forma como conduziram suas batalhas, suas ocupações, suas prisões e seus campos de concentração e tortura, como a Unidade 731, uma verdadeira manifestação da perversidade intrínseca ao exército japonês da época. Mas, como um número tão grande de pessoas foram capazes de cometer tantas atrocidades, tanto os japoneses quanto os alemães? Por séculos, o Japão foi uma nação completamente fechada para o mundo, principalmente durante o shogunato Tokugawa, que durou de 1603 a 1860, período que também ficou conhecido como o período Edo. Este período, assim como os anteriores, foi marcado por uma ordem social extremamente inflexível, com a sociedade sendo dividida, do topo até a base, em imperador, shogun, daimyo, samurai, camponês e mercador. Na prática, quem governava era o shogun, sendo o imperador uma figura religiosa, mais do que qualquer outra coisa. E quem garantia a lei e a ordem dos shoguns eram os samurais, uma classe social extremamente violenta e abusiva, que através de meios muito questionáveis, por séculos conseguiram a total obediência do povo. Com o início da Restauração Meiji, por volta de 1868, os samurais foram extinguidos como classe social, algo que não foi súbito, mas foi ocorrendo lentamente por décadas. Assim, haviam muitos samurais remanescentes, que resistiram às mudanças culturais que estavam acontecendo neste período. O Japão estava começando a se abrir para o mundo, e as novas tecnologias e valores trouxeram modificações na estrutura social do império. Assim, havia um natural estranhamento e preconceito com relação às nações estrangeiras, e este sentimento foi explorado por clãs e grupos reacionários que haviam perdido poder com as reformas, a exemplo da Sociedade dos Dragões Negros, fundada em 1901 por Ushida Ryohei, um grupo paramilitar reacionário e ultranacionalista que difundia o ódio pelos estrangeiros e suas nações, além de difundir ideais de supremacia racial japonesa. Para reforçar as suas ideias, o tradicionalismo japonês começou a ser romantizado pelos grupos reacionários, ou seja, o ideal do samurai era algo agora visto como o ápice da superioridade japonesa. Em paralelo ao reacionarismo deste grupo, o Japão havia começado uma corrida por modernização em todas as áreas de sua existência, como a industrial, militar e educacional. Neste período, o Império Ocidental teve essencial importância na forma como o Japão iria se atualizar diante do mundo. Nesta época, a Prússia era governada por Wilhelm I, o monarca, que tinha como seu chanceler Otto von Bismarck. Na Prússia e Alemanha recém-unificadas, ambos eram vistos com extrema idolatria pela população, e o imperador do Japão, na época Mutsushito Meiji, se impressionou com essa idolatria e quis incorporar não só esta característica, mas também estratégias militares e ideológicas. Dessa forma, o imperador, que já era visto como uma entidade suprema, agora era ainda mais idolatrado, visto como uma verdadeira divindade,
o que era ensinado aos japoneses desde a educação mais básica. Começou a surgir, então, por volta dos anos de 1900, ideias de expansionismo e supremacia japonesa, reforçada pelo ultranacionalismo japonês. O Bushido, nessa época, foi completamente distorcido para atender a esses ideais radicais, algo que teve sua expressão ideológica por meio de figuras como Aritomo Yamagata. Após a instituição do serviço militar obrigatório, o Japão era uma nação completamente radicalizada, violenta e militarizada. O treinamento dos soldados era brutal e completamente insensível, e qualquer ação moralmente contestável era justificada pela imagem do imperador. Eles acreditavam que o imperador estava acima de qualquer outro direito humano, qualquer outra lei internacional ou lei moral. E acreditavam também que os generais e comandantes eram representantes diretos do imperador. Logo, eles faziam qualquer coisa que os seus superiores ordenassem sem nem questionar. Deste fato, surgiram diversas atrocidades durante o período do expansionismo japonês na Segunda Guerra. Os soldados japoneses eram extremamente racistas e obedientes aos comandantes, e muitos deles seriam enforcados após a guerra por crimes contra a humanidade. É notável como, neste mesmo período histórico, alemães e japoneses tenham compartilhado tantas similaridades ideológicas. A Alemanha que restou após a Primeira Guerra Mundial era uma nação em pedaços, desestabilizada e humilhada pelas nações vencedoras. Os horrores da guerra, a crise econômica e o surgimento lento, mas firme de ideologias radicais fizeram dos jovens adultos alemães fiéis seguidores de líderes que representavam uma forma de lidar com a humilhação sob a qual cresceram. Isso era particularmente mais forte entre a classe média tradicional. Dessa forma, o nazismo ergueu consigo uma legião de jovens fanáticos que acreditavam serem partes de uma nova era, a dos salvadores da nação alemã. Com essa ideologia, houve o crescente doutrinamento desses jovens para que percebessem a guerra e a violência sem limites contra o inimigo como algo absolutamente honroso e glorioso. Essa adoração cega ao líder, a crença total na superioridade de sua etnia germânica, o antissemitismo e o antissocialismo, bem como a doutrinação desde a infância sobre cada cidadão alemão, fez com que eles se tornassem a imagem e a semelhança dos japoneses, tão brutais e radicais quanto. E mesmo sob o escopo desta comparação, os japoneses conseguiram se provar tão desumanos quanto os alemães. No Brasil, foi com as intensas imigrações germânicas em direção à região sul que a ideologia nazista foi adquirindo adeptos no território, sendo de especial relevância neste período o estado de Santa Catarina. O partido, no Brasil, começou a se desenvolver na década de 20, antes mesmo de Hitler chegar ao poder na Alemanha. O partido existiu por 10 anos na legalidade no Brasil, formando o maior partido organizado fora da Alemanha. No Brasil, o nazismo se moldou ao contexto rural e ao contexto urbano, havendo características típicas de cada modalidade. A ideologia nazista concebe as raças de seres humanos em uma escala de progressão do homem selvagem, ou seja, aquele que não é germânico, até o homem ideal, que cumpre com os requisitos da raça ariana, que seria mais desenvolvida. Para eles, os miscigenados brasileiros serviriam como uma espécie de servos no desenvolvimento das populações alemães nestes territórios. Havia uma defesa do branqueamento do Brasil pelos imigrantes, o que conduziria a nação ao progresso, teoricamente. Era uma espécie de idealização do pão selvagem de Rousseau, que ajuda o homem branco, que no nazismo tomou a forma de um evolucionismo social, defendido por pessoas como Silvio Romero. Nas células brasileiras, haviam reuniões semanais de caráter organizacional entre líderes, membros e representantes do partido, onde eram produzidos relatórios que eram enviados ao comando do Reich. Relatórios estes que descreviam a atividade do partido e as suas atuações políticas no Brasil.
O partido produziu jornais, sessões de cinema, clubes e palestras por todo o território nacional, bem como organizava festividades como o aniversário de Hitler. A ideologia do pangermanismo é anterior ao nazismo, e com a ascensão do partido, começou a haver uma espécie de chamada, entre aspas, para o acordar do povo alemão estrangeiro, que deveria começar a se preocupar mais em preservar a sua raça e cultura. Apesar das ordens expressas do partido para que os membros residentes no Brasil não se miscigenassem, isso não foi cumprido por muitos alemães, que se casaram com brasileiras. Outra característica dessa ramificação do nazismo é o fato de que aqui o antissemitismo nunca se tornou prático, por fatores situacionais, permanecendo apenas teórico. A revista Deutschland im Ausland retratou bem o desenvolvimento de comunidades germânicas na América do Sul. Após 1930, com a proibição do Partido do Brasil, muitos líderes nazistas locais foram presos, eventos oficiais foram encerrados, o nazismo foi finalmente estigmatizado e a língua alemã foi proibida no território nacional. Agora, sob a fachada de Frente Alemã do Trabalho, o partido continuou funcionando, porém muito mais enfraquecido e com a comunicação entre as células brasileiras e o Comando Central no Reich muito mais dificultadas.